Se você pensa que o cristianismo já veio unificado com suas ideias tradicionais, pense de novo. Vamos voltar às origens. Não se deve falar em cristianismo, mas em cristianismos, no contexto dos primeiros séculos da Era Comum. A nova religião assimilou muitas influências de cultos de mistério, como o orfismo e da própria mitologia grega. As descobertas feitas na igreja mais antiga que se conhece, de Dura Europos, na Síria, são chocantes. Eu conversei com a historiadora Juliana Cavalcante no primeiro episódio do meu podcast Ouse Saber, que já está disponível em seu próprio canal do YouTube. Assista lá e se inscreva para não perder os próximos episódios. Neste episódio, a pesquisadora me contou sobre como as fronteiras entre helenismo, judaísmo e cristianismo eram muito frouxas, e no caso de Dura Europos, na Síria, havia um claro tom de sincretismo nas práticas religiosas, onde as três culturas se viam juntas e misturadas como nunca. E isso lança luz sobre a verdadeira gênese do cristianismo, uma multiplicidade de transformações culturais de outras religiões a partir da conversão de gregos, judeus e romanos para o novo credo. Assista a um trecho marcante de nossa conversa para entender como a representação de Jesus se transformou nos 3 primeiros séculos, antes do Concílio de Nicéia e do cristianismo autoproclamado ortodoxo se tornar religião oficial com Teodósio. Então, são evangelhos que estão sendo produzidos por volta dos anos 80 a 100, e rapidamente, já no século II, aparecem essas narrativas de nascimento. E isso é também um ponto importante, porque agora Jesus não é um filósofo, ele não é um pregador, ele agora, se não é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então ele vira uma espécie de um semideus, ou mais um semideus, mais um deus desse caldeirão cultural. E isso ajuda também muito você fazer essa passagem, então, de internacionalizar esse cristianismo, de torná-lo universal. Porque agora ele está numa linguagem que está acessível a esse universo que é politeísta. Não por acaso, a gente também pode pegar as narrativas de nascimento e comparar, por exemplo, com Hermes, o nascimento de Hermes. Jesus é chamado do bom pastor. Hermes também é chamado do bom pastor. Tanto que no meu livro, A Primeira Igreja, eu até sinalizo isso. As mais antigas imagens de Jesus, elas estão, nesse contexto de século III. E nesse contexto de século III, a gente não tem imagens, praticamente, de Jesus sendo crucificado. A imagem que a gente tem de Jesus sendo crucificado, ela foi identificada num pequeno, uma espécie seria de um elemento de proteção, um artigo individual, como se fosse uma espécie de uma correntinha, para o pessoal entender. Eu estou até produzindo um artigo agora em cima desse material. Mas isso é uma exceção da exceção, porque até o momento a arqueologia não conseguiu identificar nada, salvo esse caso. Então, esse seria um exemplo que a gente tem por parte dos cristãos. Um outro exemplo, e aí sim que é interessante, porque ele é no campo do deboche, da crítica, que é o famoso grafite Alexander nos adora seu Deus, que é um Jesus ali crucificado, mas a cara de um burro, um asno. Nossa. Então, assim, é uma crítica pesada, inclusive. Então, essas são exceções. Mas se a gente olha por parte dos cristãos, os cristãos não representaram Jesus dessa forma. Por quê? A cruz é um tema emblemático. A cruz ela vai ser representada de forma pública e, pelo menos, a evidência material que a gente tem mais antiga no século V. E aí, sim, por isso que eu te falei, é um intervalo de 3, 4 séculos. Se a gente pensa que o cristianismo começa a ser legalizado no século IV, mas é o século V que é chave. E é aí que a cruz passa a virar um símbolo, de fato, ser representada. Sim. Mas antes disso, os cristãos estão representando Jesus como? Jesus sempre em aspecto glorioso, ou realizando façanhas fantásticas, como andar sobre as águas. Isso é muito grego, esse tipo de representação. Totalmente. Por isso que eu estou falando. Esquece a ideia do aramaico, do hebraico. Pensa dentro do ambiente de um judaísmo helenizado.
de um Jesus que ressuscita, né? De um Jesus que é o bom pastor. Então, essas são as representações de base. Tanto que você vai achar muito. Então, assim, a gente trabalha dentro da arqueologia com método um dos métodos é o método serial. Ou seja, quanto mais você aparece, o que significa dizer que aquilo está muito disseminado, é comum, é de amplo conhecimento. E Jesus sendo representado como Hermes, a gente tem aos montes. Ou Jesus como um Apolo ou Hélio, também uma representação muito forte de Jesus também. Então, ou seja, eu estou falando de um Jesus que é vitorioso, de um Jesus que é mais um Deus, ou que tem essas características, ele aglutina essas características dessas divindades que são amplamente disseminadas, amplamente conhecidas, né? Por exemplo, ele ser comparado com Hélio ou com Apolo é bacana, porque o culto ao sol é muito forte dentro desse mundo antigo, lembra? A gente está falando de uma sociedade agrária. Então, o sol é importante. E Jesus ser comparado a uma divindade solar, isso é muito forte. Isso é uma estratégia de convencimento fortíssima. Ou seja, então, esses outros cristianismos que vão trabalhar com outras tradições de Jesus, elas vão sendo jogadas para debaixo do tapete. Então, essa ortodoxia, ela facilmente consegue reler Jesus para o mundo dela. Né? Então, isso é um outro ponto importante. E veja, eu nem estou chegando num ponto que o pessoal está esperando, que é o quê? Que é justamente falar de Constantino, Teodósio. Você deve estar se perguntando até agora. O Concílio de Nicéia. Ela nunca vai falar disso, mas isso é século IV. Eu estou falando de processos que estão acontecendo entre o século I e o século II. Eu nem entrei no século III ainda. Tá? Então, assim, essa releitura de Jesus já no século II como ser divinizado e que vai aparecer nas representações, nas imagens no século III, elas não dependem de Constantino. Elas não dependem do Concílio de Nicéia. Esses dados, quando chegam lá, já estão consolidados para essa ortodoxia. Por exemplo, o culto a Maria também. O culto a Maria... Eu sempre digo muito isso. O Egito, os cristianismos egípcios, eles são importantíssimos para a consolidação desse culto mariano. Por quê? Porque eles são decisivos no Concílio de Éfeso para se bater o martelo sobre essa ideia da virgindade de Maria. Né? Divindade não, mas uma virgindade embatida, o debate ali. Então, a gente precisa também olhar para essas zonas, o papel que essas áreas desses cristianismos, ou melhor, essas geografias desses cristianismos que também estão construindo, estão ditando também essa ortodoxia, ou esse pensamento, né, da autoproclamada ortodoxia cristã. E aí, pensando no século III, um marco que eu acho muito forte do século III é Dura Europos, que é o que você fala no livro. E foi o que me fez pesquisar Dura Europos. Por quê? Dura Europos tem um dado muito significativo. Dura Europos é a primeira evidência material que nós temos de uma casa-igreja, ou seja, de um lugar de encontro, com um culto já muito bem estabelecido, com práticas rituais, porque a gente poderia, do ponto de vista antropológico, se perguntar o que é uma religião, o que define uma religião. E eu te diria que Dura Europos reúne essas características. Porque, veja, se a gente pega o dado de Atos, que diz que o batismo ocorria em água corrente, e o próprio Jesus é dito nos evangelhos que ele se batiza no Rio Jordão, ou seja, num espaço público, sem nenhuma estrutura, uma preocupação em como se desenvolver, como se executar esse rito, que é importantíssimo para o cristianismo. No século III eu tenho, com Dura Europos. Eu tenho batistério ali, tudo muito bem estruturado, tenho muito bem definido. Eu tenho também uma independência do judaísmo. Se o cristianismo começa como um movimento judaico, já está descolado. Eu tenho a sinagoga, mas eu tenho ali a igreja. Eu não tenho mais essa dependência. Então, os cristãos sabem muito bem. E lá tinha os dois, né? Na Wall Street, né? Isso. Que a Wall Street, que é onde foi encontrada, né? Dentro de Dura Europos, na Síria.
a mais antiga casa igreja, na mesma rua, que é a Rua da Parede, a Wall Street, estava também a sinagoga e outros cultos politeístas. Né? Então, assim, isso já está muito bem definido. E essa é a minha tese, né? Que eu defendi dentro do livro. Em Dureiropos, Jesus já é Deus. Século III. Por que eu digo isso? Comparativamente, né? Por isso que eu também estudei a rua. A minha preocupação em estudar a rua é por isso. Porque eu vejo que os cristãos, os judeus, os mitraístas, que foi quem eu mais me deti na comparação, porque senão ia ser muita coisa, mas eu também analiso, né, as outras casas, igrejas, as outras casas, edifícios religiosos, para facilitar, que estavam ali na rua. Todos estão evocando divindades. Os judeus, Yahvé. Né? Os mitraístas, Mitra. Eu tenho também uma casa dedicada a Zeus Quírios, então uma outra divindade. Eu tenho também uma casa ali, uma estrutura religiosa dedicada aos deuses locais, né? Ali então também divindades. Ora, então por que o cristianismo não é se ele tem a mesma estrutura, tem um edifício próprio com cultos próprios para executar. Então, me soa estranho não ser Jesus, então, também visto como uma divindade nesse aspecto. Até porque eu não tenho uma representação ou algo que faça uma alusão a Yahvé. Eu tenho representações de Jesus. Então, paralelamente, pela estrutura arquitetônica e artística, tá? Eu defendo que ali já tem essa dimensão. Adiciono a essa minha proposta olhar outros prédios, outros edifícios cristãos que estão mais ou menos contemporâneos ou pouco depois de Dureiropos e que foram achados depois. É o caso da Casa de Meguido, que é o outro exemplo que a gente tem muito bom de uma ala que é destinada para o culto. Embora a Meguido não seja uma casa, seja um cômodo que era destinado para o culto cristão. Ali a gente tem a menção de Jesus como Deus. Né? Jesus Cristo, né? Essa expressão que é utilizada como Deus. Embora Dureiropos não tenha uma inscrição que diga Jesus como Deus, eu vejo, olha, isso também está acontecendo no século III. Então a gente pode dizer que está tendo uma guinada ali, uma mudança. Muito provavelmente o século III começa a se consolidar essa imagem de um Jesus que é Deus, de um Jesus que é divino. Eu também comparo com documentação textual, né? Vou fazendo outras comparações nesse sentido, mas pensando à luz da arqueologia, à luz da cultura material, eu sustento isso. Então, o século III também é emblemático nesse sentido. Tá? Então, seria uma outra virada aí de chave, importante para você responder essa sua pergunta. E os cristãos de Dureiropos, eles acreditavam que Jesus era só divino ou era divino e humano? Uma excelente pergunta. Essa questão, ela é difícil um pouco de ser respondida, porque eu estou falando do campo de inscrições. Né? Eu estou falando do campo da materialidade. E como eu te disse, eu não tenho uma inscrição que diz que Jesus é Deus, como eu tenho em Meguido. Então, isso eu comparativamente, e com os dados, né, da cultura material, que no caso são inscrições, epigrafias, pinturas, né, então, que são os afrescos, com o nome técnico para o pessoal saber, e a própria arquitetura, que eu chego a essa conclusão. As representações que eu tenho ali são de Jesus como bom pastor. Eu tenho uma representação de Jesus também andando sobre as águas, tá? Eu tenho a narrativa da ressurreição, que você pode entender, então, que ele está trabalhando com uma dupla natureza. Sim. Porém, eu posso afirmar isso? Não posso afirmar, tá? Mas que eu diria para você que ali a gente já tem um caso de um Jesus divino, sim, sem dúvida alguma. Agora, se em algum momento ele passou ou não, o que talvez possa ajudar também, né, como um aditivo dessa ideia de um Jesus humano, porque foi encontrado o Diatessaron, também, um fragmento do Diatessaron. O que é o Diatessaron? O Diatessaron
ele é uma harmonia. É uma clara percepção, né, dos cristianismos siríacos que os evangelhos têm contradições. Então, essa ideia de que a gente sinaliza, nossa, hoje, você percebeu que tem contradições. Isso é mais antigo do que você possa imaginar. Né? Você já chegou, está atrasado dentro da fila do pão. Então, já no século terceiro, a gente tem ali, segundo e terceiro, a gente já tem uma percepção de que os evangelhos têm informações contraditórias, que os evangelhos se repetem, tem informações que não aparecem. A galera já está percebendo isso. E o Tassiano, né, que é o autor do Diatessaron, ele resolve propor uma harmonia, ou seja, produzir um único texto que dê conta de harmonizar, ou seja, transformar em um único material essa história de Jesus. Né? História aqui, porque eu estou falando de evangelhos reunidos em um só. Então, a gente tem uma cópia do Diatessaron, né, em Dura Europos, que a gente também poderia, então, nesse aspecto, dizer que ele está trabalhando com essa dupla dimensão. Ou seja, de um homem, né, um Deus que antes teve uma passagem na Terra, humana. Então, isso seria plenamente possível de ser aplicado. Agora, se os cristãos de Dura Europos, eles estariam naquele debate de que há dois Jesus, né, um Jesus humano e um Jesus divino, ou se Jesus é humano e divino, ou após o batismo ele se torna... Adotado. Isso eu não tenho como te afirmar, porque eu não tenho evidência, eu não tenho dados, né? Eu preciso de fonte. As religiões no mundo antigo, a gente vê, como você está falando, que estão sempre em aproximação, em troca, em transformação. O mito de uma reaparece como um mito ligeiramente diferente da outra, e assim as coisas vão se propagando. E você comenta várias vezes a maneira como, por exemplo, mitos gregos, mitos helenísticos aparecem em obras cristãs, em ideias cristãs transformadas, judaicos, romanos. Você dá o exemplo, eu vi outro dia você dando o exemplo da Odisseia de Homero, como que ela pode ter influenciado o livro de Atos e o retrato de Paulo no livro de Atos. Você pode comentar esse e alguns outros exemplos que vierem na sua cabeça dessas assimilações? Isso acontece o tempo todo, é por isso que eu sou crítica, né? Porque assim, Mateus, eu tenho uma passagem, durante muitos anos eu estou só na universidade. Depois, e esse depois é com o advento da pandemia, eu decido também estar nas redes sociais. E aí eu me deparo com alguns conceitos que eu vejo que são muito problemáticos, da ideia de cópia. Eu até falei isso recentemente, eu não uso o conceito de cópia, porque cópia, quando eu ouço, eu entendo que é como se nós, em pleno 2025, fôssemos iguais a quem viveu no século IX, sei lá, antes da Era Comum. Porque se é cópia é uma réplica. Né? Você pode até dizer, essa cópia não está tão boa, mas é a ideia de que você está replicando. Então, uma coisa que é igual. E não é isso. As religiões, né, como sendo fruto de criações, né, elas são parte de qualquer estrutura social, ou pelo menos das sociedades que a gente tem estudado até então, elas são fruto de contato. Então, religião é cultura. Logo, religião depende de interação, depende de contato, e ao contato, algumas coisas se mantêm, outras se transformam. Por isso que eu disse, Jesus não é o novo Moisés. Ele é mais do que Moisés, porque ele tem as características de Moisés, que faz você entender quem é Jesus, mas ele tem algo além. É nesse sentido que a gente deveria estudar essas apropriações culturais de outras, né, religiões e também até se questionar o quão monoteísta é o monoteísmo. Sim. Sabe? Porque você tem sobrevivências ali. E no caso, o que eu observo, né, para os cristianismos, a gente vai observar que na arte antiga cristã, por exemplo, você vai ter o tempo todo Jesus sendo representado como uma série de outras divindades, né? Ou crenças. Por exemplo,
Jesus vai estar muito ligado ao culto, tem representações de Jesus ligado muito a Dionísio. Caramba. Né? Mas se você for ver os cultos de mistério, porque os cultos de mistérios, né, diosínicos, eles eram muito importantes dentro da antiguidade. Mas você vai ver que os cultos de mistérios órficos, por causa de Orfeu, né, Jesus aparece como esse novo Orfeu, então órficos diosínicos também foram utilizados para o judaísmo. Em Dura-Europos tem uma imagem belíssima, né, uma das raras imagens que a gente encontrou até o momento, de Davi como Orfeu. E aí? Né? Então, é a forma como esses judeus releram Davi naquele contexto. Caramba! Então, quer dizer que Davi é uma cópia de Orfeu? Ou Orfeu é uma cópia de Davi? Não. Olha como é que é problemático Mas, assim, o conceito de cópia. Falando de um jeito muito leigo, o que parece estar na cabeça deles é: eu vou tornar o meu mito tão forte quanto o outro mito. Se ele tem essas características, eu vou botar essas características no meu herói também. Mas aí é que tá, não são todas as características. Eu vou tentar encontrar pontos em comum. Entende? Porque eu também não. Se ele é uma cópia, você poderia tentar dizer o seguinte: beleza, você quer me convencer que o Davi aí é bom, ele é brabo. Mas se o Orfeu, eu já conheço o Orfeu, tem que ter um ponto de contato em que eu entenda a sua informação, mas você também precisa de algo para me convencer, para levar para o teu lado. Sim, entendi. Por isso que não é cópia, é transformação. A tal ponto de chegar um momento, aqueles que se autodenominam como ortodoxos e vão virar para você e dizer assim, não, isso aí não é judaísmo, não. Isso aí não é cristianismo. Entende por que também não pode ser cópia? Porque tem até um movimento de resistência interno que vai negar o seu. Incríveis descobertas, não? Para acompanhar mais conversas de alto nível como essa, se inscreva no canal do meu podcast Ouse Saber, que trará um episódio novo todas as terças. Já clica no episódio aparecendo na sua tela para acessar o canal e assisti-lo na íntegra. Te vejo do outro lado.